De segunda a sexta, 12h30, temos nosso momento de oração. Às terças-feiras, 16h, a oração MCM. Às quartas-feiras, às 19h, temos o culto de comunhão. Às quintas-feiras, às 8h30, temos a oração da terceira idade. Sábado, 19h, o culto da juventude. No domingo, 8h30, acontece o nosso Getsemane. Às 9h, a escola bíblica dominical. 10h15, a celebração da manhã. Às 7h, o nosso culto de celebração. Não deixe de vir adorar conosco. Mas caso você não possa estar aqui, assista a nossa transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube ou pibpa.org.br. Para saber tudo o que acontece na nossa igreja, acesse nossas redes sociais. Ao final do culto, facilite a saída dos veículos em nosso estacionamento. Estamos iniciando nossa celebração. Em sinal de reverência, desligue o seu celular. Há 22 anos nós estamos na igreja e somos fruto do encontro de casais com Cristo, que resgatou a nossa família e mesmo durante todo esse tempo na igreja, nós nunca tivemos experimentado um momento como esse, de estar fazendo um culto doméstico. E a nossa filha, a Thaline, acabou nos impulsionando, já com o mesmo, esse momento que a igreja está vivendo, do pastor está incentivando isso, e ela nos cobrou se nós, que tal iniciarmos esse momento também em família. E nós usamos o Natal. Nós nos reunimos depois de muitos anos aqui em casa, meus pais, irmãos, sogros, sogras. E nesse momento a gente aproveitou também para dar um start, de usar aquele momento da noite do dia 24 para o dia 25 para fazer um pequeno culto aqui em casa. E assim, uma das coisas que mais tem me deixado motivado é orar pelas pessoas. Acho que é um momento que a gente ora pelos irmãos que estão doentes na igreja, por projetos nossos. E tem sido um aprendizado, porque a gente, nesse mundão, a gente acaba, eu pelo menos, sou obrigado a estar estudando tantas outras coisas profissionalmente. E a gente para pensar, poxa, mas eu nunca me aprofundei na palavra que tem 2000 anos. Tá entendendo? Então tem sido um momento realmente motivador para a gente. Boa noite a todos, que bom que você está conosco, nos vendo pela internet, celebrando ao Deus vivo conosco. Vamos louvar ao Senhor. Na presença quero estar, no momento quero me entregar, dar graças e cantar, dar graças e cantar.
quero estar completo, quero me entregar, dar graças e cantar, dar graças e cantar, pois o Senhor é nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar, o universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é. O esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Jesus, eu quero te aclamar, com alegria te louvar, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Jesus, eu quero te aclamar, com alegria te louvar, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Cristo Senhor é nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar, o universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é. O esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Pois o Senhor é nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar, o universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é. O esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Amém.
paz e misericórdia da parte de Cristo Jesus nesta noite. Muitos de nós estamos entregando os jejuns que fizemos ao Senhor neste dia, no curso deste dia, e o Senhor com certeza olhou para a nossa humilhação, para as nossas orações de arrependimento e contrição em prol da nossa nação, e há de nos abençoar, porque Ele é fiel. E por falar em oração, vamos unir os nossos corações em oração nesta noite mais uma vez. Vamos orar, vamos pedir a direção, a graça, a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Pai de amor, Pai santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos na beleza da tua santidade, Pai santo. Ó Pai, obrigado pela internet que facilita a nossa comunicação, facilita a união das nossas almas neste momento difícil, neste momento de distanciamento, mas a tua igreja está unida, papai, voltada para ti, pedindo a tua graça, pedindo a tua misericórdia sobre nós e sobre a nossa nação. Nós também queremos colocar os nossos fardos nesta noite diante de Ti, Pai, para mais uma semana que se avizinha, uma semana um tanto diferente do curso normal das nossas vidas. Pai querido, queremos pedir que o Senhor venha dirigir, venha tirar toda a inquietação, o Senhor venha nos conduzir, Pai querido, pois nós precisamos de Ti. Aceita, papai, a nossa oração, pois oramos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Vamos ter um momento agora, como sempre fazemos nos nossos cultos, de entrega de dízimos e ofertas. Você que nos acompanha pela internet, mas não é membro da igreja, por favor, fique muito à vontade. A obrigação de ofertar e de manter o trabalho do Senhor é dos membros da igreja. E está aparecendo no rodapé da transmissão os nossos dados aí para você. E se você quiser ofertar, se você quiser entregar o seu dízimo, ou melhor, se você quiser devolver o dízimo, se você quiser ofertar ao Senhor, faça-o com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Oferte também a sua vida, mais importante do que os seus recursos. Oferte a sua vida ao Senhor, oferte seu corpo, sua mente, seu coração, oferte todo o seu ser ao Senhor nesta noite, para que Ele venha sobre você e lhe dê forças, lhe dê graça, estenda a sua boa mão de misericórdia sobre a sua vida. Vamos agradecer a Deus pelas ofertas, os dízimos depositados. Pai querido, recebe as nossas vidas, recebe os nossos corpos, recebe os nossos corações em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor enquanto preparamos os nossos corações para recebermos a palavra santa do Senhor para nossa edificação e direção. Estão abertos
domingos à noite, há muito tempo, temos viajado expondo o Evangelho de Marcos. Começamos fazendo uma introdução no primeiro domingo de 2019 e temos trabalhado versículo por versículo este Evangelho. Hoje à noite nós chegamos no quarto capítulo, 30º versículo. Chegamos no versículo 30 do capítulo 4, na chamada parábola da semente. Parábola da semente de mostarda. E nós vamos considerar esse texto. Vamos considerar do 30 ao 34. Quantos aí nas vossas casas têm o texto sagrado Érgano? Ótimo! Glória a Deus! Saudade grande de estarmos mais próximos, saudade grande de estarmos numa comunhão mais aproximada do que temos por impedimento, além das nossas forças, experimentado ultimamente. Parábola do grão de mostarda, Marcos, capítulo 4, versículos 30 em diante. Disse mais Jesus: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior de todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo porém explicava em particular aos seus discípulos. Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, rocha minha e redentor meu. O povo de Deus acompanhando diz: amém. Glória a Deus. São várias as funções de um pastor. Ele deve consolar, ele deve exortar, ele deve alertar. Essa é uma função muito importante, protegendo assim o rebanho que Deus o confiou. E essa palavra de hoje é uma palavra de alerta. Nesses tempos em que nós estamos mais expostos à internet do que nunca, e tem muita coisa boa na internet. Eu mesmo estava ouvindo algumas coisas muito boas que têm me edificado na internet, mas existem muitas coisas que nós devemos ter discernimento para que nós não sejamos enganados. E a nossa palavra hoje, porque o texto assim nos diz, é uma palavra de alerta, uma palavra de cuidado a você. Quando interpretamos qualquer texto, nós devemos ter cuidado com o que vemos. Qualquer texto, principalmente o texto bíblico, porque ele tem um peso muito grande. As palavras e as expressões na Bíblia podem ter diferentes significados, assim como palavras corriqueiras. Por exemplo, a palavra manga. Quando eu digo a palavra manga, o que você pensa? Você pode estar pensando numa fruta, uma fruta muito comum aqui na nossa cidade das Mangueiras, mas também você pode ter pensado na manga da sua camisa. É a mesma palavra, M-A-N-G-A, manga. Essa palavra, por sinal, ela tem ainda um outro possível sentido. A manga de um candeeiro, por exemplo, palavra escrita da mesma maneira, mas que quer dizer algo completamente diferente. Eu estou me referindo à manga como exemplo de que uma mesma expressão pode ter diferentes sentidos na Bíblia. E uma dessas é o reino de Deus, que
que nós nos referimos aqui no primeiro versículo que lemos nesta noite, versículo 30. A que assemelharemos, e está aí a expressão, o reino de Deus. A palavra ou expressão reino de Deus, ela pode se referir a duas coisas: ao domínio de Deus no coração do crente, que é o estado presente do reino de Deus, ou pode se referir também a todas as igrejas que se chamam cristãs, a estrutura física. Tudo aquilo que se chama de cristandade pode ser entendido como reino de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia diz que o Rei Jesus passa a reinar nos nossos corações. Ele estabelece o seu reino. Não é um reino físico, é um reino invisível. Este é o estado atual do reino de Deus invisível, a igreja invisível. Mas, como dissemos, existe um segundo significado, o significado externo da palavra, da expressão reino de Deus, que se refere à somatória de todas as denominações que se intitulam cristãs. E esta parábola aqui, a parábola que nós estamos examinando, diz respeito à expressão externa do chamado reino de Deus, a expressão visível do reino de Deus. Existem outras parábolas que também falam sobre a expressão visível e invisível do reino de Deus. Vocês lembram da parábola da rede? Parábola da rede, que está em Mateus 13. Mateus 13. Nesta parábola nós vemos claramente a expressão visível do reino de Deus. Mateus 13, 47 a 50, diz assim o Senhor Jesus: o reino dos céus, ou reino de Deus, é a mesma coisa, é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha todo tipo de peixes. Quando a rede está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam peixes bons em cestos, mas jogam fora os peixes ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos, e lançarão os perversos na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Quem são os perversos aqui no reino de Deus? São os falsos crentes. Esses são os perversos. Nessa expressão visível, concreta e tangível do reino de Deus, os perversos são aqueles que não são na realidade cristãos, mas estão dentro das igrejas. É muito importante enfatizar aqui a diferença entre os chamados peixes ruins, o falso crente, e os peixes bons, os verdadeiros cristãos. Aqui nós não estamos trabalhando com pessoas que não se dizem cristãs. Nada a ver. Nada a ver. Os perversos aqui não são os umbandistas, os ateístas, nada, os confucionistas, nada disso. Os perversos que Jesus se refere nessa parábola são os falsos cristãos que estão dentro do reino visível de Deus. Um outro exemplo, para que isso fique bem claro e sólido na sua mente, é a parábola do joio e do trigo. Lembram da parábola do joio e do trigo? Está em Mateus 13. Mateus 13º capítulo, a partir do versículo 24. Vemos aí a clareza do falso e do verdadeiro cristão. Jesus contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo.
Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, disse ele. Os servos então lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao arrancar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Observem aqui que tanto joio como trigo estão dentro do reino de Deus. Eles crescem juntos e são muito difíceis de separar um do outro. O joio, provavelmente na época, era uma erva daninha chamada de cisânia, que se parecia muito com o trigo. E só se podia distinguir um do outro quando o trigo estava bem maduro. Aplicado este princípio à igreja, frequentemente é muito difícil saber se alguém é um verdadeiro cristão. É muito difícil. Principalmente se a pessoa está na igreja, mas tem uma vida secreta de pecados. Está na igreja, participa de todas as reuniões, contribui com seus recursos, apoia na causa da igreja, é atuante, digamos, é um diácono, ou quem sabe um pastor, mas é um falso crente, é joio. É difícil separar um do outro, é difícil distinguir um do outro. É exatamente a respeito disso que fala essa parábola. A parábola do grão de mostarda fala do crescimento da igreja visível e posteriormente sua corrupção. Um crescimento exagerado, além dos propósitos de Deus, e posteriormente a sua corrupção, a corrupção da igreja. Jesus abre esta parábola no versículo 30 de Marcos 4, conforme nós lemos, dizendo: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? 31, é como o grãozinho de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes. A semente de mostarda tem cerca de 2 milímetros e o pé adulto pode chegar perto de 3 metros. Eu vi algumas descrições botânicas e alguns dizem que pode chegar a 4 metros até. Então começa muito pequeno. Aqui nós não devemos pensar em exatidão científica. Quando Jesus diz que o grão de mostarda é o menor da terra, é o menor da terra de Israel que era semeado. É isso que Jesus está dizendo. Jesus não está preocupado com exatidão científica moderna. Não é esse o ponto. O ponto de Jesus é o seguinte, olhem só. A imagem que Jesus usa é de algo muito pequeno, uma semente que se torna uma grande árvore. O reino de Deus iniciaria de forma diminuta em Israel e se tornaria gigantesco mundo afora. Essa é a imagem. É isso aqui que Jesus está querendo retratar. Lemos em seguida Marcos 4:32. Uma vez semeada, a semente cresce e se torna a maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se no meio dela ou à sua sombra. Diferente de algumas parábolas que Jesus explica o significado, como por exemplo a parábola do joio e do trigo, Jesus não explica, Jesus não interpreta essa parábola da semente de mostarda. Por causa disso nós devemos ter cuidado, nós não devemos ser muito dogmáticos, nós não devemos brigar pela interpretação da parábola. Porém, o contexto aponta
para o crescimento da igreja, que iniciaria bem pequenina, como um minúsculo grão de mostarda, mas cresceria de forma monumental, tal qual uma gigantesca árvore pelo mundo. Ou seja, a igreja cristã seria conhecida em todo o planeta Terra. O crescimento da árvore de mostarda apresentada por Jesus é um crescimento anormal. Estamos diante de uma árvore que cresce muito além do que o seu crescimento normal ou natural apresentaria. A representação, portanto, é de que a igreja cresceria muito além dos propósitos de Deus. A igreja cristã começaria muito pequena em Israel, mas ela cresceria além do que Deus propôs a ela no começo. Dizem que a igreja cristã é a maior igreja, a maior religião do mundo. Aparentemente esse não foi o propósito do Senhor Jesus para a igreja, mas sim fazê-la forte. De que forma aconteceria esse crescimento anormal da igreja? Através de uma pregação que acomodaria a igreja ao mundo, que não primaria por pureza e santidade, mas sim por grandeza, por amizade e acomodação a padrões humanos. Esse tipo de crescimento faria com que uma multidão de pessoas, uma multidão mista de pessoas, crentes e não crentes, passassem a fazer parte do reino de Deus ou da igreja. Nesse tipo de pregação mundana, não existe ênfase na porta estreita, não existe ênfase nos sofrimentos que são normais na vida cristã. Não existe ênfase no custo de se seguir a Cristo. Não existe ênfase na cruz que todo verdadeiro discípulo de Jesus precisa carregar. E qual é o resultado desse crescimento anormal? Um crescimento para além dos propósitos de Deus. O texto diz que a árvore se tornou tão grande, abre aspas, a ponto de as aves do céu poderem se aninhar à sua sombra. Aqui nós temos o pivô. Quem são as aves do céu? Isso é crítico para você entender este texto. Quem são as aves do céu que se aninham? Alguns intérpretes dizem que isso tem a ver com a inclusão dos não-judeus, dos gentios na igreja. Embora não devemos ser dogmáticos, não é isso não. O contexto deste texto explica quem são as aves do céu. Você está com o texto aberto em Marcos 4, você leu de 30 em diante, bata os olhos um pouco mais acima, que você vai ver que Jesus faz referência às aves dos céus. Se você olhar em Marcos 4:4, as aves, Marcos 4:4, vieram e comeram as sementes que caíram à beira do caminho. As aves do céu vieram e comeram a semente que caíram à beira do caminho. Jesus interpreta em 4:15, são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e quando ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. As aves são os agentes de Satanás, marque bem. As aves dos céus são os agentes de Satanás que atrapalham a palavra, que confundem a pessoa, que prejudicam o crescimento da boa semente. Estas são as aves dos céus. Na parábola que estamos examinando, as aves do céu são os agentes do diabo que se aninham na igreja. É exatamente isso que aconteceu com a igreja de Jesus no curso dos séculos.
Quando a igreja se tornou uma gigantesca instituição, quanto mais ela cresceu, como por exemplo a Igreja Católica Romana, muitos agentes de Satanás se entrincheiraram na liderança e a igreja perdeu quase toda a pureza, mergulhando no erro, na superstição e na idolatria. A mesma coisa, a mesmíssima coisa, acontece com outras grandes denominações que também deixam de pregar a santidade e aí então passam a ser liderados por pastores e por presbíteros corruptos. Olha que palavra de alerta para mim e para você. Já existem pastores batistas, por exemplo, eu vi com os meus próprios olhos, que arguem por universalismo. O universalismo é a doutrina que diz que todos serão salvos, independente de uma fé pessoal em Cristo Jesus. Pastor batista pregando isso. Então, repito, todas as vezes que a igreja vai crescendo e se torna monumental, aves se aninham. Muitas aves se aninham no meio dos seus ramos. Existem pastores que defendem fornicação. Por exemplo, se há amor entre namorado e namorada, por que eles não podem ir para a cama junto? Uso de drogas, aborto. Existem pastores, eu vi outro dia, um pastor de uma grande denominação, nesse caso não é batista, que estava defendendo abertamente o aborto. Pastor que defende lesbianismo e outros absurdos heréticos. Isso tudo é feito em nome de um progressismo moderno e assimilação da igreja com o mundo, adaptar a igreja ao mundo. Uma boa pergunta que poderíamos fazer a nós mesmos é a seguinte: qual igreja eu gostaria de pertencer? Uma igreja pequena, pura, santa e cheia do Espírito Santo? Ou eu gostaria de pertencer a uma grande igreja mundana, cheia de carnalidade? Não é que necessariamente ao ser grande ela se torna assim, mas é o que eu gostaria, o que eu preferiria. Eu preferiria uma igreja aparentemente linda, forte, enorme, mas com pecado, onde o pecado é ensinado, ou uma igreja pequenina, fraca aos olhos dos homens, mas cheia do Espírito, cheia de pureza, cheia da graça e do poder do Senhor. Jesus deseja que nossa fé seja genuína, mesmo que pequena como um grão de mostarda. Não é exatamente isso que ele diz em Lucas 17:6? Se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira: desarraiga-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Vemos que não é o tamanho da fé, mas o quão genuína é a fé. É interessante notar que João fala de duas igrejas, ou duas cidades. Uma é grande, outra é santa. Babilônia é grande, Jerusalém é santa. Grandeza é característica de Babilônia, santidade é característica de Jerusalém. Olha aí a primeira igreja ou a primeira cidade, depois a gente vai ver a segunda. Apocalipse 18, 1 e 2. Apocalipse 18. Depois disso vi outro anjo que descia do céu, tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia, e se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Está aí as aves. Olha onde se abrigam as aves. Na grande Babilônia, os falsos profetas. Temos aqui tanto a opulência da grande igreja pecadora, como a presença das aves impuras no seu interior, que são justamente os líderes corruptos que não pregam santidade ao povo de Deus. Ó povo santo de Deus, muito cuidado
com falsos pastores dentro das denominações e igrejas que reivindicam serem cristãos. Não interessa o quão eloquente ele seja, não interessa o quão culto ele seja, não interessa o quão bem ele fale, não interessa a beleza do seu discurso, não interessa o quão moderno ele possa parecer. Cuidado, povo de Deus, se não prega santidade, muito cuidado. Todo pastor, todo missionário, todo pregador que tenta acomodar a igreja ao mundo é uma ave de rapina aninhada nos galhos da grande árvore Babilônia. Mas há uma outra cidade, há uma segunda igreja, Apocalipse 21:2. Há uma outra igreja que é pura, está descrita em Apocalipse 21:2. Vi a cidade santa. Jerusalém é grande, Babilônia é grande, Jerusalém é santa. A nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada, casta, para seu marido. Note bem que a marca da igreja verdadeira, a igreja invisível, é que ela é santa. E o pastor busca levar os membros à santidade em primeiro lugar. Nosso texto termina em Marcos 4:34 da seguinte maneira: e sem parábolas não lhes falava, tudo porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Jesus só explicava os mistérios das parábolas a seus discípulos, enquanto a multidão ficava sem entender. Por que razão Jesus fazia isso, você pode dizer? Por que motivo Jesus não explicava para a multidão? O motivo é simples: Jesus só se importa em dar explicações para quem quer obedecê-lo. Jesus está interessado em gente que quer obedecer a Ele. Daí ele explicar as parábolas somente a seus discípulos. Você é discípulo de Jesus? Você quer obedecê-lo, buscando santidade e pureza? Saiba que Ele tem todo o interesse em revelar a você os seus mistérios. Numa época de facilidades tão maravilhosas com a internet, numa época em que muita coisa boa está disponível para nós, numa época em que nós podemos lucrar tanto, vendo coisas maravilhosas e sermos edificados, muito cuidado, porque existem aves de rapina abrigadas no seio da igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Poderoso, nunca falha.
compassivo e gracioso para nos dirigir e nos orientar. Receba essa palavra. A palavra hoje à noite foi uma palavra de orientação, para que você fique esperto, para que você tenha discernimento, para que você aprenda a distinguir o certo do errado, para que você não seja levado a reboque por modernismos, sofisticações que na realidade são enganos que visam desviar o povo de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos dê uma excelente semana, que Deus te guarde, te proteja e te abençoe. Recebe a bênção da Divina Trindade, que o amor, que o grande amor, que o magno amor de Deus Pai, que a graça bendita, a graça salvadora de Jesus Cristo, o nosso amado Senhor, e que a consolação, o conforto, o discernimento do Espírito Santo de Deus, que a Divina Trindade esteja sobre nós nesta semana, até nos encontrarmos outra vez, quando todo o povo de Deus diz: Amém. Amém. Estamos despedidos para não perder o hábito. Estamos encerrando a transmissão de nossa celebração. Se você tomou uma decisão ou foi abençoado, fale conosco através do e-mail oração@pibpa.org.br. Gostaria que mais pessoas fossem abençoadas através desse ministério? Não deixe de nos ajudar para que essa obra continue a crescer. De segunda a sexta, 12:30, temos nosso momento de oração. Às terças-feiras, 16h, a oração MCM. Às quartas-feiras, às 19h, temos o culto de comunhão. Às quintas-feiras, às 8:30, temos a oração da terceira idade. Sábado, 19h, o culto da juventude. No domingo, 8:30, acontece o nosso Getsemane. Às 9h, a escola bíblica dominical. 10h15, a celebração da manhã. Às 7h, o nosso culto de celebração. Não deixe de vir adorar conosco. Mas caso você não possa estar aqui, assista a nossa transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube ou pibpa.org.br. Para saber tudo o que acontece na nossa igreja, acesse nossas redes sociais.